Entre os anos 90 e 2000, a polícia europeia começou a enfrentar um inimigo inesperado. Não era uma quadrilha armada, nem um plano cinematográfico de roubos. Era um carro, ou melhor, dois sedãs de aparência comum que, quando aceleravam, transformaram ruas tranquilas em campos de batalha entre lei e caos. O primeiro deles começou trajado de sedã preto, ou seria verde. Aparentemente inocente, disparou como um míssil em uma estrada sueca. Nem mesmo o Saab policial, acima de 200 km por hora, conseguiu tocar no seu para-choque. O que parecia um simples Opel Omega era, na verdade, o infame Lotus Omega, o carro que não deveria existir, rápido demais para civis, odiado pela imprensa britânica e temido pelas autoridades. Um lobo em pele de cordeiro que derrotou Ferrari Testarossa, Porsche e BMW como se fossem brinquedos. Mas a Europa logo perceberia que esse não era um caso isolado. Em outro canto do mundo, surgia um rival igualmente letal, o Subaru WRX, um sedã japonês criado para arrancar na neve e no cascalho, mas que encontrou seu território mais perigoso nas ruas do Reino Unido, da Austrália e da Nova Zelândia. Fácil de roubá-lo, impossível de capturá-lo. O WRX virou uma arma favorita de assaltantes, estrela de fugas insanas e até ícone no cinema com Baby Driver. Hoje, você vai entender como dois carros tão diferentes acabaram unidos pela mesma reputação, transformar a polícia em coadjuvante e a noite em palco de lendas. Os reis da fuga, Lotus Omega versus Subaru WRX. Parte 1. As primeiras fugas. Historicamente, quando você encontra o crime organizado, você também encontrará automóveis usados para fugir das autoridades. A 18ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que iniciou a era de proibição dos anos 20 e início dos anos 30, tornou ilegal a fabricação, venda e transporte de bebidas alcoólicas intoxicantes, o que deu origem a contrabandistas que transportavam bebidas alcoólicas de partes rurais dos Apalaches e importavam bebidas alcoólicas do Canadá, com veículos apodrecidos para fugir da aplicação da lei. A primeira perseguição policial conhecida ocorreu em 1917 em Dayton, Ohio, quando um motorista se recusou a parar para a polícia e os policiais iniciaram a perseguição em seus próprios veículos. No entanto, foi somente nas décadas de 60 e 70 que as perseguições policiais em alta velocidade se tornaram mais comuns, devido ao surgimento da cultura automobilística e o aumento dos índices de criminalidade. Durante esse período, muitos departamentos de polícia começaram a usar veículos mais potentes e rápidos, como o Ford Mustang e o Chevrolet Camaro, para melhor perseguir os suspeitos em fuga. Desde então, todos os anos, os Estados Unidos testemunham um número impressionante de perseguições policiais em alta velocidade, ultrapassando a marca de 250 mil casos, colocando o país no topo do ranking global de perseguições. No entanto, a eficácia na captura dos suspeitos em fuga deixa a desejar. De todos os incidentes, entre 6.000 a 8.000 terminam em colisões. Aproximadamente 500 pessoas perdem a vida nesses acidentes e mais de 5.000 sofrem algum tipo de lesão, leve ou grave. Embora os dados nacionais não apareçam extremamente alarmantes, as perseguições policiais em estados como a Califórnia produzem números particularmente preocupantes, especialmente em Los Angeles. Na verdade, entre 1996 e 2015, por exemplo, a Califórnia foi o estado com o maior número de fatalidades relacionados a perseguições policiais, com 827. Dados da Patrulha Rodoviária da Califórnia revelam que apenas 57,7% dos indivíduos são capturados, enquanto o restante consegue escapar do alcance das autoridades, uma tendência que parece se agravar com o passar dos anos. A explicação para essa realidade pode ser encontrada na história do crime organizado e a sua associação com veículos de alta performance. A habilidade dos criminosos em escapar das forças da lei frequentemente se deve à incapacidade da polícia de acompanhar a evolução constante na velocidade e desempenho desses veículos utilizados nas fugas. De fato, parece haver uma receita comum entre os fugitivos
ativos que lhes permite continuar a frustrar as tentativas de captura por parte da polícia. A dinâmica das perseguições policiais é complexa e multifacetada. Enquanto os criminosos adaptam-se rapidamente, utilizando veículos cada vez mais rápidos e manobráveis, as forças policiais enfrentam desafios significativos para manter o passo. A evolução tecnológica dos veículos utilizados em fugas por criminosos é um fator crucial nesse cenário. E, por exemplo, a introdução de carros com sistemas de segurança mais sofisticados e a capacidade de atingir velocidades elevadas em curtos períodos também aumenta as dificuldades das forças da lei em efetuar capturas bem-sucedidas. Tá aqui. Além disso, as táticas de fuga empregadas pelos suspeitos em perseguições policiais são cada vez mais astutas e variadas, incluindo manobras evasivas que exploram as vulnerabilidades nas estratégias de perseguição e a utilização de rotas de fuga planejada. Essa realidade impõe às autoridades a necessidade de investir em treinamento especializado, tecnologia avançada e estratégias de cooperação interagências para melhorar as taxas de sucesso em perseguições e capturas. A adoção de veículos policiais com desempenho superior, como o Ford F-150 Police Responder, que é a viatura de perseguição mais rápida dos Estados Unidos, com uma velocidade máxima de 193 km/h. É um exemplo de como a polícia está buscando, talvez, nivelar o campo de jogo. Quando se pensa em carros, que são ícones de velocidade e força bruta, é quase automático imaginar aqueles supercarros que viram pescoços por onde passam, como uma McLaren reluzente, uma Ferrari vermelha vibrante ou uma Lamborghini com linhas que desafiam o vento. Esses carros são verdadeiras obras de arte sobre rodas, com motores que mais parecem sinfonias mecânicas e capazes de acelerar o coração tanto quanto o velocímetro. E no entanto, quando o assunto é carro de fuga, ser discreto é a chave. Não estamos falando de máquinas que anunciam sua presença com roncos e estampas chamativas. Estamos falando de carros que se misturam com a multidão, que não despertam suspeitas, mas que guardam sob o capô uma arma que ninguém está prestando atenção. E nesse jogo de gato e rato com as autoridades, houve um modelo que foi pioneiro a se destacar como o rei dos discretos, o Ford modelo 18 nos anos 50. O modelo 18 era o lobo em pele de cordeiro. Por fora, ele poderia ser confundido com o inofensivo modelo B, o mesmo tipo de carro que a polícia usava naquela época. Mas por baixo dessa fachada familiar, o modelo 18 escondia um coração selvagem, um motor V8 que entregava 65 cavalos de potência, uma vantagem significativa sobre os 50 cavalos dos carros policiais. Essa diferença pode não parecer muito hoje, mas naquela época era o suficiente para deixar policiais comendo poeira. Era mais do que apenas números. Era uma questão de atitude. O modelo 18 tinha uma resistência que o tornava confiável nas perseguições mais intensas e nos terrenos mais traiçoeiros. Ele era o parceiro ideal para os foras da lei, que precisavam de um escape rápido e eficaz. Não é surpresa que esse V8 tenha se tornado o queridinho de contrabandistas e criminosos notórios, como o infame casal Bonnie and Clyde. Entre os casos mais emblemáticos de fugas policiais da história, eles se destacavam tanto pela ousadia quanto pelo impacto cultural. Conhecidos por assaltos a bancos e confrontos armados, confiavam suas vidas a um Ford V8 de 1934, tão eficaz que o próprio Clyde Barrow teria escrito uma carta a Henry Ford agradecendo pela máquina que os ajudava a escapar com vida. Outro nome lendário da mesma década foi John Dillinger, o inimigo número 1. Especialista em fugas cinematográficas, ele também apostava em modelos Ford e Chevrolet para despistar o FBI e a polícia local. Em uma América ainda cheia de estradas de terra e sem pavimentações, um carro rápido e resistente podia ser a diferença entre liberdade e a prisão. No passado, Ford e a Chevrolet, reconhecendo a necessidade de carros mais robustos para os oficiais, começaram a oferecer modelos reforçados com motores mais potentes que o Ford modelo 18, alternadores mais robustos, baterias de maior capacidade e pneus reforçados. Essas máquinas eram verdadeiras fortalezas sobre rodas, projetados para enfrentar as perseguições mais desafiadoras e garantir que a justiça pudesse manter o ritmo com os criminosos mais astutos. Em 1956, a Chevrolet decidiu
decidiu seguir os passos da Ford. E pouco mais de 12 anos depois, em 68, a Dodge entrou com tudo nesse mercado competitivo. A Patrulha Rodoviária da Califórnia fez um pedido especial, o Dodge Polara Pursuit. Esse carro era uma verdadeira revolução sobre rodas para a época. Equipado com um motor V8, um carburador de 4 barris, um eixo de comando de válvulas especial, escapamento duplo e uma impressionante potência de 375 cavalos. Com uma velocidade máxima de 240 km, o Dodge Polara era praticamente imbatível, deixando até mesmo os mais potentes carros americanos para trás e por muito. Já no velho continente, na Europa, as preferências e necessidades eram diferentes. Os europeus precisavam de carros menores e mais ágeis para navegar pelas suas estradas estreitas e sinuosas. O Cosworth Sierra 150, por exemplo, era a escolha ideal para as vias britânicas, enquanto na Alemanha o BMW E34 M5 reinava supremo. O E34 M5 era um sedã esportivo montado com precisão, alimentado por um motor de 6 cilindros em linha, naturalmente aspirado, com comando de válvulas duplas e mais de 300 cavalos de potência. A Mercedes também não ficava para trás com seu 500e, um modelo desenvolvido em colaboração com a Porsche, que também se encaixava perfeitamente nessa categoria de carros de alta performance. Esses veículos não eram apenas as escolhas principais dos oficiais da lei, eles também se tornaram os favoritos dos ladrões mais audaciosos. Eram carros perfeitos para os asfaltos rápidos e fugas ágeis, ideais para roubar joalherias e caixas eletrônicos por toda a Europa. Mas havia um modelo que se destacava ainda mais nesse nicho de carros de trabalho sujo e que, para piorar a situação das autoridades, estava fora do alcance da polícia. Esse modelo era o Opel Omega, que passou por uma transformação radical nas mãos da engenharia da Lotus. Pausa aí, editor. Logo eu continuo com o restante da história das fugas. Vamos dissecar o primeiro personagem desse vídeo. O lado Lotus Omega. No final dos anos 80, o mundo dos automóveis estava dividido entre dois extremos. De um lado, os sedãs familiares, cada vez mais seguros, discretos e eficientes. Do outro, os supercarros italianos que povoavam os posters nas paredes dos jovens sonhadores. O Ferrari Testarossa e o Lamborghini Countach dominavam as capas das revistas. Eram belos, barulhentos, caros e inatingíveis para quase todos. Na Alemanha, a Autobahn, sem limites de velocidade, virou o palco de batalhas silenciosas entre engenheiros. Era ali que se decidia quem fazia o carro mais rápido do mundo real. BMW e Mercedes começavam a explorar uma nova fórmula, sedãs com alma esportiva. O BMW M5, lançado em 85, foi um divisor de águas, um carro de 4 portas, espaçoso, mas com desempenho digno de pista. A Mercedes respondeu com o 190e 2.316 Cosworth e, depois, com o 500Z. A ideia era clara, unir conforto, performance e discrição em um mesmo pacote. Os anos 80 também foram marcados pelo excesso. A cultura do mais é mais reinava. Wall Street, videoclipes, ternos largos e motores turbinados. A velocidade era símbolo de status. Ter um carro rápido não era só luxo, era uma afirmação de poder. Foi nesse contexto que a General Motors, que comandava a Opel na Europa, percebeu que precisava responder à altura. Seus carros eram eficientes, mas careciam de emoção. Já a Lotus, embora tradicional nas pistas de corrida, enfrentava sérias dificuldades financeiras. E foi aí que dois mundos se cruzaram. Uma gigante americana que queria mais emoções e uma marca britânica que era especialista em criar carros que desafiavam a física. E esse vídeo vocês pediram muito, hein? Então já sabe, assiste até o final. O resultado? Um plano ousado. Pegar um sedã familiar e transformá-lo em algo capaz de envergonhar os supercarros mais desejados da época. Não seria uma resposta elegante, seria um golpe na mesa. E embora ninguém soubesse ainda, esse carro mudaria a história e como um sedã poderia ser. Em 1986, duas empresas em momentos completamente distintos cruzaram caminhos por pura necessidade. De um lado, a GM,
um colosso global da indústria automotiva que precisava urgentemente reforçar sua imagem no velho continente. Já a Lotus havia escrito capítulos lendários na Fórmula 1, com inovações que mudaram para sempre o automobilismo, como o uso da aerodinâmica e do motor como elemento estrutural do chassi. Mas no mundo dos negócios, a genialidade técnica não bastava. Desde a morte do seu fundador, Colin Chapman, em 82, a empresa estava à deriva. As vendas caíam, a linha de produtos envelhecia e a estrutura interna era artesanal demais para competir com marcas maiores. A Lotus precisava de um salvador. A General Motors apareceu para o resgate, comprando a Lotus com o objetivo inicial de usar sua expertise em engenharia para melhorar projetos próprios, principalmente em suspensão e performance. Mas, dentro da GM, havia uma figura que enxergava mais longe. Seu nome era Bob Eaton. Eaton era o chefe da divisão europeia da GM e, diferente de muitos executivos, ele genuinamente amava carros esportivos e não via a Lotus apenas como um recurso técnico, mas como uma mina de ouro criativa. Ele sabia que, se desse liberdade a esses engenheiros, eles poderiam fazer mágica. Sua ideia, um sedã esportivo para enfrentar as grandes europeias e firmar sua parceria. Bob bancou internamente o projeto ousado dentro de uma corporação conhecida por sua lentidão e conservadorismo. Ele deu à Lotus uma missão clara: façam o melhor sedã esportivo do mundo sem concessões. E o Bob tá de terno e gravata, mas ele poderia estar muito bem usando as nossas camisetas Born to Fast, feita para vocês. Tem um link especial na descrição desse vídeo. E para a Lotus, esse projeto significava sobrevivência. Era a chance de provar ao novo dono que a marca ainda tinha fôlego. A missão parecia simples: pegar um sedã Opel e transformá-lo em algo digno de carregar o nome Lotus. Mas na prática, era como esculpir um míssil a partir de um tijolo. E o tijolo escolhido foi o recém-lançado Opel Omega, um carro confortável, espaçoso, bem construído, porém sem apelo esportivo algum, sem alma de pista. Era um carro para famílias alemãs, para gerentes de banco. Nada nele lembrava uma Ferrari, um Porsche ou mesmo um BMW. E justamente por isso era o desafio perfeito. Porém, logo nos primeiros meses, as diferenças culturais entre as equipes da GM e da Lotus ficaram evidentes. Os engenheiros britânicos eram obsessivos com performance e leveza, enquanto os alemães, que eram responsáveis técnicos da GM, valorizavam durabilidade, confiabilidade e produção em escala. A Lotus queria independência total para redesenhar o carro por completo, mas a GM impôs limites, tanto de orçamento quanto de criatividade. O primeiro dilema surgiu no design da carroceria. A equipe britânica criou um kit aerodinâmico agressivo, com entradas de ar funcionais e linhas ousadas. Mas em Hussenheim, na sede da Opel, outra equipe já trabalhava em paralelo numa solução mais discreta, supervisionados por Wayne Cherry, chefe de design da GM Europa. Duas versões foram desenvolvidas ao mesmo tempo, uma inglesa, outra alemã. A disputa foi vencida pelos alemães, e o visual final do carro, ainda que discreto, escondia bem sua natureza brutal. Rodas largas de 17 polegadas, para-choques encorpados, saias laterais e um discreto aerofólio traseiro completavam o visual. Tudo pintado em uma única cor, Imperial Green, uma espécie de verde escuro metálico, quase preto, que remetia ao tradicional British Racing Green, símbolo de orgulho nacional britânico. Mas a verdadeira transformação acontecia longe dos olhos, embaixo do capô. O motor original do Omega eram 6 cilindros em linha de 3.0 litros. Era bom, mas longe do suficiente. A Lotus refez praticamente tudo. Aumentou o deslocamento para 3.6 litros, adicionou novos pistões forjados, bielas reforçadas, virabrequim modificado e um sistema de resfriamento aprimorado. E, como toque final, 2 turbocompressores Garrett T25 foram montados, um para cada trio de cilindros. O resultado? 377 cavalos de potência e 56 kgf por metro de torque. Esses números podem parecer modestos hoje, mas no início dos anos 90 eram absurdos para um sedã de 4 portas. Só para efeito de comparação, a Ferrari Testarossa na época entregava 385 cavalos,
Ou seja, o Lotus Omega era praticamente tão potente quanto a Ferrari, mais desejada da época, e ainda levava 4 adultos com conforto e bagagem no porta-malas. Só que havia um problema, não havia dentro da GM uma transmissão que suportasse tanto torque. Então, a solução foi buscar fora dela. Recorreu-se à ZF, fabricante alemã que havia desenvolvido uma transmissão especial para o Corvette ZR1, o supercarro americano da época. Foi essa caixa manual de 6 marchas, robusta e precisa, que passou a equipar o Omega. Outro desafio foi o sistema de tração traseira. O torque monstruoso fazia o carro perder aderência com facilidade. A suspensão multilink da Opel não suportava o comportamento agressivo do conjunto. A Lotus teve que recalibrar tudo. Novas molas, novos amortecedores e barras estabilizadoras específicas foram desenvolvidas. Mas mesmo assim, em testes iniciais, o carro continuava imprevisível. Foi então que a Goodyear entrou no projeto, desenvolvendo pneus sob medida, com um composto especial que só seria usado no Lotus Omega. A produção do carro também foi um desafio logístico. A GM não queria adaptar suas linhas na Alemanha para um carro de produção limitada. Então, as unidades do Opel Omega 3000 eram montados normalmente em Russenheim com a pintura e parte do acabamento já pronto. Em seguida, esses carros eram enviados para Hethel, na Inglaterra, sede da Lotus. Lá, eles eram praticamente desmontados, retirava-se o motor, câmbio, bancos, suspensão e outros componentes. Apenas a carroceria, o teto, capô, sistema de ar-condicionado, rádio e parte da fiação permaneciam. O resto era reconstruído com as peças do novo projeto. O interior era funcional, com bancos esportivos Recaro, detalhes em couro, painel analógico e pouca perfumaria. O foco era performance. Não havia controle de tração, nem controle de estabilidade, nem mesmo airbags. O único sistema eletrônico presente era o ABS. Era um carro feito para quem sabia dirigir, e justamente por isso, a Lotus passou a oferecer um curso de pilotagem gratuito para os primeiros compradores, como forma de garantir que o dono domasse a máquina. Durante os testes em pista, o Lotus Omega impressionou, 0 a 100 em 5.2 segundos, 0 a 200 em menos de 17 segundos, mais rápido que o Porsche 911 Turbo da época. Porém, o que mais chocava era a velocidade máxima, 282 km por hora, registrado oficialmente na pista de testes de Nardô. Isso era cerca de 30 km mais rápido que qualquer sedã de luxo da época. Mesmo com todo esse desempenho, o carro ainda parecia um Ômega, comum aos olhos desatentos, e era exatamente essa dualidade entre a aparência discreta e o desempenho brutal que o tornava tão especial. Era um lobo em pele de cordeiro, feito por engenheiros, não por departamentos de marketing. O Salão de Genebra de 89 fervilhava com o lançamento de marcas consagradas. Era o grande palco europeu para novidades de luxo e super esportivos. Lá estavam Ferraris, Lamborghinis e Mercedes, exibindo motores V12 e carrocerias futuristas. Mas foi em um canto mais discreto do evento que algo inesperado aconteceu. Um carro pintado de verde, quase que preto, começou a chamar a atenção de multidões. E esse carro não tinha asas de gaivota, extravagâncias ou até mesmo aerofólios exagerados. Era o Lotus Omega, ou Lotus Calton, como seria chamado no Reino Unido. A imprensa especializada ficou em choque. A revista britânica Autocar disse que o Lotus Omega era um tapa na cara dos supercarros italianos. Já a Car Magazine declarou: "Esse é o carro que ninguém esperava, e por isso mesmo ele é revolucionário." O respeitado jornalista L.J.K. Straith escreveu que era o carro mais extraordinário já construído sobre uma base ordinária. A General Motors, ao ver a reação do Salão de Genebra, soube que tinha algo único em mãos. O projeto foi aprovado para a produção e a meta inicial de 1.100 unidades foi definida, mas no fim, apenas 950 carros foram fabricados entre 1990 e 92, todos montados na cor Imperial Green, com rodas exclusivas, interior Recaro e acabamento digno de um Grand Tour. O Lotus Omega mudou o significado do que um sedã poderia ser. Ele era um supercarro com 4 portas. Foi o primeiro modelo produzido em série a desafiar seriamente o domínio dos esportivos de 2 portas, sem abrir mão de espaço, conforto ou praticidade. Era como se alguém tivesse colocado o motor de um caça
dentro de um avião comercial. Na Alemanha, o carro virou lenda nas autobahns, onde podia rodar sem limitações de velocidade. Ele era um predador natural de Audis, BMWs e Porsches. Na Inglaterra, virou símbolo de poder silencioso, o carro dos que tinham dinheiro, mas odiavam ostentação. Em fóruns e clubes de entusiastas, era tratado como uma joia rara, difícil de dirigir, difícil de dominar, mas insuperável quando se acertava à mão. E mesmo em testes comparativos da época, mostravam o absurdo que a Lotus havia criado. Em uma prova da Autocar que media a aceleração de 0 a 100 milhas por hora, seguido de frenagem total, o Lotus Omega ficou atrás apenas de um carro no mundo, a Ferrari F40, à frente de 911 Turbo, à frente de Countach e apenas atrás da F40. E tudo isso sem um marketing agressivo, sem comerciais chamativos. O carro se vendia por ter nascido rápido e pelas histórias que já circulavam em revistas, encontros de pista e grupos fechados de entusiastas. E sem marketing agressivo, assim caminha a Born Too Fast. Ele não era o melhor carro para o dia a dia, não era o mais confortável, nem mesmo o mais confiável, porém sem dúvidas o mais corajoso. Um sedã que nas mãos certas colocava medo em supercarros. E por um breve momento no início dos anos 90, ele conseguiu exatamente isso. Por trás do brilho do Salão de Genebra, do fascínio da imprensa e da admiração dos entusiastas, havia algo inquietante rodando o Lotus Omega. Aquele carro era rápido demais, forte demais, discreto demais e talvez acessível demais para as mãos erradas. Foi o que a sociedade começou a perceber assim que os primeiros Ômegas começaram a circular pelas ruas da Europa. Diferente dos supercarros italianos que gritavam por atenção, o Lotus Omega era um fantasma. Passava desapercebido até decidir mostrar quem era, quando acelerava. Não havia como ignorá-lo e quando era usado para fugir, bom, era impossível alcançá-lo. No Reino Unido, onde foi vendido como Lotus Calthon, o carro rapidamente chamou a atenção da mídia sensacionalista. A ideia de que qualquer pessoa podia ter, por menos da metade do preço de uma Ferrari, um sedã capaz de alcançar quase 300 km por hora, era visto como perigosa, para não falar outra coisa. Em pouco tempo começaram a surgir manchetes um tanto quanto sensacionalistas. O supercarro dos criminosos, impossível de parar, a ameaça de 4 portas. Mas havia motivos. Em 26 de novembro de 93, um dos casos mais notórios envolvendo o carro aconteceu. Um Lotus Calthon foi roubado de uma garagem em West Midlands. Nos meses seguintes, o carro foi usado por uma quadrilha em uma série de assaltos noturnos, em que os criminosos arrombavam lojas utilizando o próprio carro como ariete, uma prática conhecida como ram raiding. Em uma única noite, o grupo roubou álcool, cigarros e mais coisas no valor de 20 mil libras. A polícia não teve chance, nenhuma viatura podia sequer acompanhar a velocidade do Omega. A perseguição mais próxima ocorreu na M6, uma das rodovias mais movimentadas da Inglaterra, quando uma patrulha tentou se aproximar. Mais tarde, um helicóptero policial chegou a tentar localizá-lo. Reza a lenda que até mesmo o helicóptero foi deixado para trás. Porém, não há gravações confirmando essa fuga aérea, mas a história corre nos bastidores policiais como um fantasma. O policial David Oliver, de West Midlands, deu uma declaração que virou símbolo da impotência da força policial frente ao carro. Simplesmente não conseguimos chegar perto dessa coisa, e parece improvável que algum dia consigamos. O Lotus Omega não só era mais rápido do que qualquer viatura, como também mais rápido que os próprios carros padrão da polícia na época, como o Vauxhall Senador 3.0, que mal chegava aos 240. Esses episódios, somados a outros casos de uso do carro em atividades criminosas, fizeram com que a imprensa britânica e parte do parlamento levantassem propostas para proibir a venda do modelo no país. Jornalistas chegaram a escrever que nenhum civil deveria ter acesso a esse tipo de potência. Seria esse o primeiro carro cancelado da história? Mais do que um carro problemático, o Omega começou a ser visto como um símbolo de rebeldia e descontrole. Revistas automotivas continuavam exaltando suas qualidades mecânicas, mas não podiam ignorar a crescente pressão social. Na Alemanha, também começaram a surgir preocupações. O carro era vendido com um aviso informal. Recomenda-se que o comprador tenha licença de competição. Não era obrigatório,
mas era um sinal claro de que nem todos estavam aptos a guiá-lo. Parte da má fama do modelo vinha não apenas do seu uso criminoso, mas de motoristas que, subestimando sua potência e comportamento instável, acabaram em colisões sérias. Ambas as reputações acabou afetando diretamente as vendas. A GM percebeu que estava lidando com um produto que rompia os limites da aceitabilidade, não apenas técnica, mas política e institucional. Mesmo com apenas 950 unidades produzidas, começaram a surgir restrições não oficiais nas concessionárias. Em alguns casos, vendedores foram instruídos a atrasar entregas, desestimular compradores que não demonstrassem preparo ou simplesmente dizer que os carros estavam reservados. Entre os proprietários, começaram a circular relatos de medo e fascínio. Alguns contavam que o carro parecia possuído quando os turbos entravam em ação, jogando a traseira para os lados. Outros diziam que o carro atraía mais atenção da polícia do que uma Lamborghini, justamente por sua fama. Em fóruns da época, alguns compradores diziam ter sido parados só porque dirigiam um Calton. Em seu auge, cercado de polêmicas, a produção foi encerrada discretamente em 92. Não houve anúncio oficial nem despedida. O projeto, que havia começado com uma declaração de poder da GM e da Lotus, agora era uma história contada com cautela. Um carro que brilhou demais, rápido demais e que pagou o preço por isso. Porém, o Lotus Omega conquistou tudo o que se propôs. Foi o mais rápido, o mais ousado, o mais temido. Mas esse brilho veio com uma sombra. E essa sombra, até hoje, é parte inseparável do seu legado. Após o encerramento silencioso, o Lotus Omega simplesmente desapareceu dos holofotes. A imprensa não cobriu sua saída e para a General Motors, o carro já havia passado dos limites. Para a Lotus, o projeto havia cumprido seu papel técnico e financeiro, mas custado a paz dos acionistas. Ainda assim, o Lotus Omega não desapareceu por completo. Durante os anos seguintes, ele passou a circular com um status de lenda nos bastidores de encontros automotivos. Quem sabia quem ele era, respeitava. E quem dirigia, temia. E com razão. Muitos donos descreviam a condução como brutal ou selvagem. Com acelerações mais agressivas, a traseira podia escapar de forma repentina. Houve casos documentados de perda de controle em altas velocidades, mesmo em condições ideais. Por isso, durante o início de 2000, o Lotus Omega se tornou um carro temido no mercado de usados. Muitos exemplares foram mal cuidados, batidos ou simplesmente destruídos. Mas com o passar do tempo, a narrativa mudou. Em um mundo cada vez mais repleto de carros elétricos, direção semi-autônoma e motores silenciosos, o Omega passou a representar um último suspiro de mecânica pura. Começou a ganhar espaço em leilões, fóruns de colecionadores e documentários automotivos. Hoje, ele é considerado um clássico cult. Os preços comprovam isso. Um exemplar bem conservado, com quilometragem baixa e histórico limpo, pode ultrapassar os $100 mil em leilões. Modelos com menos de 20 mil quilômetros já foram arrematados por valores que beiram os 150 mil, muito além de que custavam quando estavam 0 km. Clubes de fãs surgiram no Reino Unido, Alemanha, Suécia e Japão. Há sites dedicados apenas ao Omega, onde entusiastas trocam dicas sobre peças raras, restauradores certificados e atualizações compatíveis que não comprometam a originalidade. E mesmo sem nunca ter sido um sucesso comercial, o legado técnico do Lotus Omega perdura. Ele foi um dos primeiros a provar que um sedã podia alcançar e superar os supercarros de sua época. Sua receita inspirou modelos futuros como o Cadillac CTS-V, outro sedã de tração traseira, motor bruto e pegada agressiva, desenvolvido dentro da própria GM décadas depois. Ainda que indiretamente, o Omega ajudou a legitimar a ideia de super sedãs, categoria hoje ocupada por modelos como BMW M5, Audi RS6 e Mercedes AMG E63. Na própria Lotus, a experiência também deixou marcas. A engenharia aplicada no Omega, especialmente no refinamento de alta performance aplicada a plataformas convencionais, ajudou a moldar o pensamento da empresa no desenvolvimento de versões especiais e na consultoria para outras montadoras. Embora a Lotus tenha voltado às suas raízes com carros leves e esportivos como o Elise e o Exige, o know-how adquirido no Omega nunca foi desperdiçado. Hoje,
O Lotus Omega é lembrado como um erro glorioso, um carro que não fazia sentido nos padrões convencionais de mercado, mas que por isso mesmo entrou para a história. Era um produto de uma época em que a ousadia técnica era possível, mesmo dentro das grandes corporações. Fato que ele atropelou os limites e deixou a sua marca. E essa marca virou um reflexo que desembarcou na América do Sul, especialmente no Brasil. O carro chegou em outra forma, com outro nome e com menos brutalidade mecânica, mas ainda assim carregando resquícios do DNA original da Lotus. A versão que os brasileiros conheceram foi o Chevrolet Omega, lançado em 92, fabricado em São Caetano do Sul e baseado na segunda geração do Opel Omega. Entretanto, o vínculo mais direto com o lendário Lotus Omega vinha mesmo da geração anterior, o Opel Omega A, base usada na Europa entre 86 e 93, exatamente a plataforma que deu origem à fera da Lotus. A GM do Brasil importou algumas unidades do Omega A diretamente da Alemanha entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, como forma de avaliação técnica e testes internos. Alguns modelos chegaram ao país com a insígnia da Opel, outros como Vauxhall Carlton, mas nenhuma unidade do Lotus Omega foi vendida oficialmente por aqui. O Omega até movimentou um pouco o mercado brasileiro. O modelo lançado pela Chevrolet em 92 causou um impacto imediato. Substituto do Opala, o Omega Nacional se posicionava como o sedã mais sofisticado do país. Chegou inicialmente nas versões GLS e CD. O Omega CD 3.0 era a versão que mais se aproximava da origem europeia. Seu motor era basicamente o mesmo usado no Omega A alemão, antes de ser modificado pela Lotus. Com injeção eletrônica Bosch, câmbio automático de 4 marchas e tração traseira, ele era silencioso, estável e extremamente confortável para os padrões da época. Nos anos seguintes, a Chevrolet ainda equiparia o Omega Nacional com o motor 4.1 de 6 cilindros oriundos do Opala, mais focado no mercado interno, além de versões especiais com câmbio manual e edições limitadas. Porém, nenhuma versão chegou perto da ousadia técnica e filosófica do Lotus Omega. Ainda assim, o modelo nacional herdou uma aura de sofisticação, pois na época, dirigir um Omega no Brasil era sinônimo de status, descrição e poder, os mesmos elementos que definiram o Omega europeu em sua origem. Era o carro de empresários, políticos, juízes, artistas, até de jogadores de futebol. Foi também o último carro nacional com tração traseira produzido em larga escala antes da chegada dos SUVs. Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Com o tempo, o Omega foi substituído pelo australiano Holden Commodore, rebatizado como Omega Fittipaldi nos anos 2000, encerrando uma linhagem que durou mais de 20 anos no Brasil. Até hoje, o Omega Nacional é lembrado com respeito e mesmo que poucos brasileiros conheçam a história completa do Lotus Omega, há um elo invisível entre os dois. Não dá para negar. O Omega que passou pela América do Sul era o parente comportado de um carro selvagem que, por um breve momento, enfrentou e humilhou os supercarros europeus. Agora que você entendeu o primeiro rei das fugas, vale lembrar que a evolução dos motores de carros é uma narrativa da engenhosidade e a busca incessante por mais potência e desempenho. Nos Estados Unidos, a tendência dos anos 90 e início dos anos 2000 para sedãs potentes não teve o mesmo impacto dramático. O Impala SS, com seu robusto motor LT1 derivado do Corvette, era o mais cobiçado entre os sedãs. Os oficiais da lei tinham como favorito o Mercury Marauder, equipado com um sofisticado motor V8 de duplo comando de válvulas, uma herança direta do Mustang Mach-1. Esse veículo reinou como o melhor à disposição dos oficiais até 2006. Outras perseguições alucinantes também aconteceram na década de 90, que capturou a atenção do público e agora tinha câmeras ao vivo. Em 94, o ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson protagonizou uma das perseguições mais midiáticas da história moderna. A bordo de um Ford Bronco, Simpson cruzava as rodovias de Los Angeles enquanto o país inteiro o assistia. A cena, transmitida ao vivo para cerca de 95 milhões de pessoas, transformou aquela fuga em um evento histórico e elevou o status do veículo a ícone da cultura pop. Ao longo das décadas, alguns carros se tornaram verdadeiros ícones das fugas policiais. Modelos como Chevrolet Camaro e Pontiac Trans Am dominaram em
imaginário popular, sendo frequentemente associados a contrabandistas e ladrões em fuga. Esses carros não apenas eram rápidos, eles tinham atitude, e por isso mesmo se tornaram estrelas em filmes como Smokey and the Bandit, onde o carro era mais do que um veículo, era o protagonista da fuga. Outro carro surgiu no meio desse cenário europeu, o Volvo 850 T5R. Com um visual discreto de carro familiar, surpreendia com um desempenho impressionante e tração dianteira eficiente, especialmente nas ruas molhadas e traiçoeiras da Europa. Era a escolha certa dos vilões. Mas enquanto o Ocidente usava a brutalidade dos V8 e a robustez dos sedãs esportivos, algo diferente estava nascendo no Japão. Era o início de uma nova era dos carros de fuga, menores, mais leves, com tração integral e desempenho explosivo. E entre eles, um nome começou a se destacar: o Subaru WRX. O lado Subaru WRX. Em 92, a Subaru lançou aquele que se tornaria seu modelo mais icônico, o Impreza. A marca japonesa, que até então era conhecida por seus veículos confiáveis e discretos, enxergava uma oportunidade única: criar um carro compacto que unisse engenharia sofisticada, tração integral e desempenho esportivo, tanto para as ruas quanto para os palcos mais extremos do automobilismo. O Impreza, de primeira geração, surgiu como um substituto de entrada abaixo do Legacy, trazendo dimensões menores, peso reduzido e um visual mais agressivo, especialmente nas versões mais potentes. Mas o que realmente o diferenciava era a arquitetura mecânica, tração integral de série em quase todas as versões, e o famoso motor boxer de 4 cilindros opostos, que garantia um centro de gravidade mais baixo e estabilidade superior em curvas. No Rally, o Impreza não demorou a mostrar a que veio. A Subaru e a ProDrive rapidamente prepararam a versão Impreza 555 para substituir o Legacy no WRC. Com melhorias técnicas que o tornaram mais ágil e responsivo, motor EJ20 Turbo, cerca de 300 cavalos, câmbio sequencial e diferenciais ativos. A estreia competitiva foi em 93 e a lenda virou lenda em 95 com o título mundial de Colin McRae. Nas trilhas de terra e asfalto, o Impreza se tornou símbolo de ousadia, controle e confiança em altas velocidades. Já já eu te conto mais sobre o Impreza 555 no mundo das corridas. Pois além das glórias em pista, ele virou um cult, um carro admirado por muitos, e fez uma verdadeira revolução, tanto para o bem quanto para o mal. O veículo passou a ser oferecido em diversas versões para o público geral, adaptados às regulamentações de cada país. Modelos como o WRX e o ainda mais extremo WRX STI traziam para o dia a dia a alma das corridas. Rodas de liga leve, aerofólios, capô com entradas de ar e motores turbinados davam ao carro uma personalidade única, agressiva e funcional. Era um carro que você podia usar para ir ao trabalho de manhã e levar a um track day à tarde. Enquanto outros compactos esportivos da época usavam tração dianteira, o Impreza oferecia controle total em qualquer terreno, com aceleração surpreendente mesmo em condições adversas. Em países com neve como Japão e Canadá e partes da Europa, ele virou quase uma obsessão, e sua dirigibilidade era tão equilibrada que até motoristas comuns sentiam que estavam no controle de algo especial. Na época do seu lançamento, o preço base de um WRX no Japão girava em torno de $22 mil, enquanto o STI podia ultrapassar os $30 mil dependendo da versão. Valores que, para o que ofereciam, tração integral, motor turbo e desempenho de carro de competição, eram considerados uma verdadeira barganha. Isso só aumentou seu apelo entre jovens entusiastas e pilotos amadores. E foi justamente na Austrália que o Impreza encontrou um dos públicos mais apaixonados. As estradas sinuosas, o clima variado e o amor nacional pelo rally criaram o cenário perfeito para que o modelo explodisse em popularidade. O WRX virou um ícone cultural, ganhando o apelido de Rexy, aparecendo também em filmes locais, encontros de tuning e sendo o protagonista em uma das maiores cenas automotivas dentro da Austrália. A combinação de preço competitivo, confiabilidade mecânica e desempenho explosivo fez com que ele se tornasse objeto de desejo imediato, tanto que, por anos,
foi um dos carros esportivos mais vendidos da região, e até hoje, muitos são vistos diariamente nas ruas. Dentro das pistas, com os títulos de construtores em 96 e 97, realmente solidificava a marca Subaru no coração e na mente dos entusiastas ao redor do mundo. Era o que a gente sempre diz por aqui, em todos os nossos vídeos: vença no domingo, venda na segunda. Porém, nem tudo era mil maravilhas, havia um pequeno problema: Subarus eram meio fáceis de se roubar. No Japão, dentre os países desenvolvidos, tinha uma taxa de criminalidade extremamente baixa. Isso fazia com que os sistemas de antifurto dos WRX fabricados no Japão fossem praticamente ineficazes, quase inexistentes, pois não era necessário. Travas nas portas e cilindro de ignição com chave eram padrão, mas sem um imobilizador que desativasse o ECU e impedisse os injetores de funcionar quando a chave correta não fosse detectada pelo transponder. Era um alvo fácil para os ladrões. Quando o WRX foi exportado para a Austrália, eles rapidamente se tornaram a ferramenta preferida dos Ram Raiders. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, uma forma brutal e altamente eficaz de crime urbano se espalhou por cidades como Sydney, Londres e Auckland, os Ram Raids. A tática era simples e devastadora. Ladrões usavam carros potentes para literalmente arrebentar vitrines de lojas e joalherias durante a madrugada, roubando tudo o que podiam em poucos minutos antes de fugir a toda velocidade pelas ruas da cidade. Mas a parte de arrebentar vidraças era fácil, a fuga que era o verdadeiro desafio. Por isso, era necessário ferramentas adequadas. Esses criminosos eram geralmente jovens entre 16 e 30 anos, muitas vezes já ligados a gangues locais ou rede de roubos de reincidentes, que escolhiam seus veículos de forma estratégica. Além do Subaru WRX, o rival de rally, o Mitsubishi Lancer Evo, e também o Holden Commodore V8, eram a tríade favorita desses meliantezinhos. Elemento cara de pau. O carro roubado era acelerado contra a vitrine da loja ou joalheria, criando uma entrada improvisada. Em poucos minutos, os criminosos limpavam o local e fugiam antes que a polícia conseguisse reagir. Em alguns casos, os valores roubados ultrapassavam os 200 mil, podendo chegar a $1 milhão em certos casos, que eram então repassados ao mercado negro. Somente no Distrito Financeiro Central de Sydney foram mais de 200 Ram Raids entre 94 e 97. Só que um carro se destacava de forma absurda: os Subarus, aliás, os Rexes. Os Rexes mantinham a desejável característica das 4 portas, mas com tração integral e um chassi ágil. Era mais ágil nas ruas estreitas da cidade, especialmente em pistas molhadas. Essa explosão de Ram Raids foi recebida com reações imediatas das companhias de seguro e dos departamentos de polícia de New South Wales. As seguradoras como a GIO, QBE e CGU não asseguravam nenhum Subaru WRX sob nenhuma condição, e aquelas que o faziam, como a RACV, AMI e a FAI, frequentemente apresentavam prêmios de seguro astronômicos, fazendo com que os entusiastas arcassem com o peso financeiro da atividade criminosa. A polícia de New South Wales, no entanto, tinha um truque na manga: comprariam 3 Subarus WRX para serem usados como unidades da patrulha rodoviária e interceptar os Ram Raiders antes que pudessem desaparecer na noite pela autoestrada e rapidamente igualariam o jogo. No Reino Unido, a história era idêntica. Modelos Imprensa Turbo 2000, que eram a versão britânica do venerável WRX, e o seu rival, o Mitsubishi Lancer Evo, importado pela Halliart, estavam causando estragos para as forças policiais locais. Ambos os carros se tornaram os protagonistas de uma das perseguições policiais mais perigosas já registradas. E em 25 de março de 2000, em Baingstoke, na Inglaterra, cerca de 1 hora de Londres, 6 indivíduos invadiram um atacadista e os esvaziaram em 7 minutos. Eles colocaram o saque em 2 carros roubados que esperavam do lado de fora, um Lancer Evolution 6 e um Subaru Turbo. Então, fugiram com os bens roubados. Sem que eles soubessem, o alarme do depósito alertaria a polícia local, e rapidamente uma perseguição se iniciaria envolvendo 4 forças policiais, 3 helicópteros
helicópteros e mais de 200 km percorridos. Mesmo a 240 km por hora, os patrulheiros não conseguiam alcançar o Evo 6 e nem o imprensa. Mas o helicóptero da polícia de Chiltern nunca os perdeu de vista. Achando que haviam despistado a polícia, os criminosos pararam num posto de gasolina para abastecer, mas logo uma viatura os reencontrou, forçando-os a fugir e abandonar um cúmplice, que foi preso ali mesmo. Mais adiante, o Lancer Evo caiu em uma armadilha com faixas de pregos, teve o pneu estourado e os fugitivos acabaram correndo a pé. Depois de 2 horas, 240 quilômetros de distância e uma caçada de Basingstoke até West Midlands, foram presos e condenados a 11 anos no total. Tá, mas cadê o Subaru? Bom, ele não seria o protagonista desse vídeo à toa. O Subaru Turbo, no entanto, conseguiu escapar, apenas para ser usado em outro assalto à mão armada no dia seguinte. A Subaru, como empresa, entrou em uma corrida desesperada para salvar sua reputação, já que o WRX, que foi projetado para ser um carro de rally legalizado para as ruas, agora era o ator principal, vencendo o Oscar de melhor carro de fugas e crimes na Nova Zelândia, na Austrália, Reino Unido e até mesmo em partes nos Estados Unidos. A NRMA e a Subaru passaram a trabalhar juntas para tornar o imprensa mais difícil de roubar, equipando-os com imobilizadores com teclado instalados nas concessionárias, exigindo que um código fosse digitado antes que o carro pudesse ser ligado. Em 2003, os carros novos passaram a ter data dots, pequenos pontos na lataria que continham o número de identificação do veículo. Embora isso tenha diminuído um pouco, a onda de Ram Raids não interrompeu completamente, pois cada geração subsequente do WRX, do Bug Eye ao Blob Eye até o Hawkeye, tornava-se mais potente, mais rápido, com velocidades máximas maiores e continuava sendo a escolha ideal para as fugas. Ah, e veja bem, muito antes do filme Baby Driver colocar o WRX nos holofotes da cultura pop, e acredite, literalmente todo dono de Subaru já viu aquela cena de perseguição. E se você nunca viu esse filme, meu caro, você tá vacilando demais. Yeah, you do. Real, yeah. You slide to the left. Mas enfim, o WRX era mais sinistro e desempenhava um papel importante no submundo do crime e do mercado criminoso. Ele era o transportador perfeito de mercadorias roubadas, do ponto do roubo até as mãos das redes criminosas. E talvez, se a Subaru nunca tivesse feito o WRX tão bom quanto ele é, ele teria sido apenas mais um carro econômico para te levar do ponto A ao B e mais nada. Ah, e essas histórias nunca terminam. Por exemplo, em dezembro de 2024, um Subaru Outback foi usado em mais um Ram Raid em Canberra, onde o veículo foi dirigido para dentro de um shopping center e posteriormente contra as portas de vidro de uma loja de penhores. Agora, outro grande duelo de titãs também aconteceu em Le Mans, em épocas distintas, porém no mesmo palco. Um duelo que marcou a história da corrida de carro mais mortal do planeta. De um lado, a Ford com o GT40, que derrubaria a Ferrari. E poucos anos depois, a Porsche criaria um monstro lendário para vencer, cravar seu nome na categoria. Fica aí que eu já te conto mais em 5 segundos. E se você gostou desse vídeo, dá um hype nele aí para distribuir para mais gente.